De volta aqui no Jornal Band Minas e já com o Orion Teixeira para a gente falar de política. Orion, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Lucas. Boa noite a todos, prazer. Olha, o Orion já está aqui com a gente no estúdio porque ele vai acompanhar com todos nós a reportagem do Vitor Duarte falando sobre a possível transferência da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, para a União, isso por meio do Propag. Tudo isso tem enfrentado o quê? Muita resistência de professores e também servidores. A ideia é usar a estrutura da universidade, os prédios dela, como moeda para abater parte da dívida do Estado com o governo federal. Vamos acompanhar. A proposta de federalização da Universidade Federal de Minas Gerais foi enviada separadamente dos outros ativos e empresas que o governo de Minas Gerais pretende entregar ao governo federal. Se isso acontecer, a UENG deixa de existir e passa a ser outra instituição. O que acontece é um reaproveitamento da estrutura da antiga universidade, mas a universidade por si só, ela deixa de existir. A Universidade Estadual de Minas Gerais tem 21 mil alunos matriculados em 101 cursos em Belo Horizonte e no interior, cerca de 1.700 servidores e educadores e quase 600 profissionais técnicos administrativos. A federalização pode significar o remanejamento dos servidores e até mesmo a demissão deles. Por quê? Porque são estruturas administrativas diferentes. Eles fizeram concurso para o Estado de Minas Gerais. Com essa cessão, nós deixaríamos de receber uma gratificação, pelo desempenho da função de professor de ensino superior. Isso na nossa carreira, no nosso salário diretamente, seria menos aí quase 70%. O interesse do governo de Minas em entregar ao UENG à União tem relação direta com os bens da instituição, principalmente os prédios. Um deles é este, onde funciona a Escola Guinhar. Fica no bairro Mangabeiras, região centro-sul de BH. O edifício foi inaugurado em 1994 e se tornou um marco arquitetônico da capital. Os mais de 20 imóveis da universidade em toda Minas Gerais foram avaliados pelo Executivo Estadual em cerca de 500 milhões de reais. O governo do Estado está oferecendo os bens móveis e imóveis. Ele não está oferecendo a universidade como um todo. Porque como que você vai pagar uma dívida oferecendo ônus? Além dos prédios de Belo Horizonte, a UENG tem campus em Divinópolis, na região centro-oeste, em Frutal, no Triângulo e em outras 16 cidades mineiras. Representantes da Associação dos Docentes da UENG temem que a proposta abra caminho para a privatização da instituição. Nessas 19 cidades, muitas delas nós temos aí faculdades privadas, Então, quem é que vai assumir esses 22 mil alunos nossos? Não vai ser o governo federal. A partir do momento que já se levantou a questão da federalização da UENG, gera uma insegurança jurídica. Por quê? Porque imagina só a cabeça do fornecedor, aquele que vende para a UENG, a Universidade Estadual, sabendo que ela pode ser federalizada, sabendo que ela pode ser, inclusive, a depender do contexto, ser extinta, ele vai querer vender para a Universidade Estadual de Minas Gerais? A federalização da UENG faz parte das medidas apresentadas pelo governo de Romeu Zema do Novo para que o Estado pague os 160 bilhões de reais que deve ao governo federal por meio do Propag, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados com a União. Além da universidade, o governo pretende entregar outras 5 empresas: a Codenge, a Codemig, Semig Copasa e a EMC, Empresa Mineira de Comunicação. As propostas já foram entregues à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas, segundo o presidente da Casa, Tadeu Martins, do MDB, seria possível atingir o valor de amortização proposto pelo governo estadual, que gira em torno de 30 bilhões de reais, apenas com a entrega da Codemig. A depender da avaliação da Codemig, nós podemos ou necessitaremos avançar com outro projeto, discutir Semig, discutir Copasa ou não. A federalização é inconstitucional a partir de 1988. Então, não existe federalizar funcionários, servidores públicos estaduais. Não existe federalizar os alunos da UENG. Então, primeiro, essa palavra federalização, ela é uma capa para justamente uma falsa propaganda, em entregar, como diz os projetos de lei que ele protocolou na Assembleia Legislativa, os bens móveis e imóveis. Em momento nenhum, em nenhum desses projetos, fala dos servidores técnicos administrativos, dos docentes e dos discentes. Caramba, Orion, que imbróglio, né, essa questão da UENG? São manifestações
alertas, né, necessários Total. nesse momento, porque o governo Zema quer entregar para o governo federal a UENG por 500 milhões, 200 milhões de reais em imóveis, muitos deles em situações até precárias. Mas demonstram um descaso aí com o conjunto de professores, funcionários, alunos, além do próprio projeto pedagógico. Mas é bom que alguém pergunte, se vale 200, 500 milhões, qual o valor do passivo, dos encargos trabalhistas da instituição? Eu acho que o governo federal não vai aceitar essa entrega, não. E toda essa questão pedagógica, né, ficaria muito complexo, né, pensar da União assumir isso também. Enfim, Orion, com relação à Codemig também, que vai ser a primeira a entrar nessa discussão por parte dos deputados já na segunda que vem, né? O pacote de apreciação desses projetos, mas na semana que vem, porque o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, fez uma espécie de fatiamento, separando e priorizando aqueles projetos que têm uma relação direta com o Propag. E nesse sentido aí, o carro-chefe será a entrega, a federalização da Codemig, a poderosa estatal do Nióbio, para o governo federal. Por quê? Pelo valor de mercado, os deputados calculam que ela pode chegar até 40 bilhões de reais, um valor suficiente para garantir a adesão de Minas ao Propag, abatendo 20% desse total aí de 160, 170 bilhões de reais. Com isso aí, acredito que a federalização da Codemig poderá salvar, livrar a Copasa e a CEMIG de privatizações, de federalizações. Eu ia te perguntar sobre isso. Duas empresas estatais também, CEMIG e Copasa. O governo sempre colocou essa possibilidade, mas a depender do valor da Codemig, elas podem ficar de fora, mas também podem entrar, né? Por isso que elas não estão entrando nesse pacote da Assembleia. Semana que vem. Separou a federalização da privatização. Sendo necessário, não alcançando os 20%, que a Codemig poderia oferecer, que é o mínimo 40 bilhões de reais, elas poderiam entrar como federalizações ou privatizações. Rapidinho, vamos falar de um assunto da semana também, a PEC, que foi aprovada em uma comissão do Senado, estabelecendo o fim da reeleição e o estabelecimento futuro, quem sabe, né, passando por todos os trâmites, de eleições únicas e com mandato único, né, de 5 anos. Pois é, toda vez que surgem as eleições, também surgem propostas de mudança na legislação. Em vez de reforma política permanente, fazem mudanças pontuais, como o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Se aprovado isso aí, vai valer só a partir de 2030, ou seja, o atual presidente poderá disputar a reeleição no ano que vem, se quiser. Teria uma transição ainda. Exatamente. E teria um mandato de 5 anos, como você disse. Agora, a unificação, eu acho que trará mais prejuízo. Veja bem, nós todos iremos votar em um dia só para todos, de presidente a vereador. Olha o primeiro prejuízo aí, vai reduzir a nossa participação nas decisões políticas. Vamos votar apenas de 5 em 5 anos. Hoje votamos de 2 em 2 anos. Outro prejuízo é que o debate nacional vai sufocar o debate municipal, impedindo a discussão dos problemas locais e o surgimento de novas lideranças municipais. Eu acho que não passa. Fora que venhamos e convenhamos, pensa na confusão, tanto de número na hora de digitar na urna. Tem que pensar até nisso também. Confunde o eleitor, né? Confunde o eleitor. Orion, obrigado, viu? Um prazer. Até a próxima semana.